Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente aqui também para o canal. Eu tenho feito, né, uns vídeos diferentes ultimamente, mas essa ideia de fazer esse vídeo sobre esse tema foi devido aos acontecimentos aí que a gente vem presenciando nos últimos meses, anos, e recentemente foi que saiu aí nas mídias aí, foi um acontecimento de uns moleques que espancaram um cachorro, sabe? E isso gerou muita revolta, compreensível, e alguns comentários, algumas pessoas falando que, mas aconteceu tal e tal coisa com outra pessoa e ninguém se alarmou a esse ponto, e aí fica se alarmando por causa de um cachorro. E relativizando as coisas, e aí eu lembro na morte lá do Charlie Kirk que eu falei, também na morte dessas pessoas lá em Minneapolis, com isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, das pessoas estarem ah, confrontando a ICE lá e tal. E, enfim, o ponto é que eu vejo que as narrativas, elas sempre giram em torno de apontar o dedo e falar, pô, mas olha aquilo, pô, mas olha aquilo outro, tá, mas fulano defendia tal tipo de coisa, fulano falava tal tipo de coisa. E eu acho que esse não é o ponto. Eu acho que as pessoas estão se desviando do ponto, e eu quis trazer um pouco essa visão quase religiosa, mas espiritual, mais humana, né? Do meu ponto de vista, né? Isso é o que eu acredito, é o meu ponto de vista. Então, eu quis trazer isso. Esse livro eu tô lendo ele do Akhenaton, eh, pela segunda, terceira, sei lá qual vez que eu tô lendo ele, mas eu já li ele há muitos anos atrás, assim, sei lá, uns 15 anos atrás, que e, e faz muito sentido para mim, e eu acho que é algo que as pessoas deveriam ah, pensar mais um pouco sobre, porque eu acho que expande a nossa capacidade, a nossa mente, a nossa visão sobre as coisas, sobre a realidade das coisas. E falando um pouco sobre esse livro, né? Quem que foi o Akhenaton, né? O faraó Akhenaton e tal. Muitas pessoas já ouviram falar dele e tudo mais. Tem vários livros e estudos lá. É, enfim, foram encontrados, depois de um tempo, foram encontrados lá na cidade que ele fundou na época lá da, acho que 18ª dinastia dos faraós lá do Egito. Então encontraram cartas, né, que deram pistas para os historiadores, para os arqueólogos, de como era a cidade e o reinado do Akhenaton. Mas o ponto é, o Akhenaton foi um cara que revolucionou o Egito enquanto ele era faraó, né? Isso é um fato. Então a gente tem pessoas que acham que ele era eh, que defendem que ele era tipo muito narcisista, que ele queria eh, ser considerado o Deus supremo de todo mundo, e a outra visão, e que eu particularmente tendo a acreditar mais, e vocês vão entender por quê logo mais à frente, que ele veio revolucionar a humanidade espiritualmente falando. Tá, e qual que é o ponto disso? Por que é interessante? E aí já entrando no ponto do porquê que eu acho que é essa segunda opção, e porque eu não acho que o Akhenaton na época era um narcisista, era um psicopata que queria ah, toda a atenção e poder supremo master para si. Tá, vamos entender um pouco eh, essa parte aí da história, do contexto lá. O Akhenaton, na época, ele, na época que ele foi o faraó, ele desde pequeno ele já, né, demonstrava
umas atitudes ali, segundo esse livro, tá? Mas uma coisa que é fato é que ele mudou toda a estrutura do Egito. Isso é historicamente, né? E não espiritualistamente, não. Isso não é opinião ou escrito e relatos espiritual. Mas o que ele mudou? E que eu acho que não faz tanto sentido esse narcisismo, assim, desse ponto de narcisismo. Porque ele, naquela época, o faraó ele já era visto como um grande, como um deus na terra. E é muito importante entender que é, existiam deuses, então existia Deus de tal povo, Deus de outro povo, até dentro do próprio Egito, da própria cultura egípcia, você tinha mais de um Deus, né? Então, e as pessoas tinham esse costume de personificar Deus, então de cultuar. É, então tinha deuses com cabeças de animais e tal. Então era muito essa coisa visual. E o Akhenaton foi o primeiro cara que trouxe a ideia do deus mais. Como é que a gente pode dizer? Perdi a palavra. Mais abstrato, mais abstrato. Então, ele colocou o Atom, né, que era o deus Atom, como o deus dos raios solares, tentando meio que explicar que os raios do Sol, né, que dava a vida na Terra, governava sobre todos, né? A luz solar atingia a todos os seres vivos e fazia com que a vida surgisse para todo mundo em qualquer lugar, não importa se você era egípcio ou não, entende? Então foi isso que ele veio trazer. Tá, mas por que que e aí, né, tem a contestação de que ele queria se colocar numa posição de Deus, mas um Deus supremo a qualquer outro Deus que existisse de qualquer outro povo, né? Não só do Egito. Então ele não só queria ser o Deus vivo no Egito, mas o Deus de tudo e de todos, né? Mas eu acho que isso não faz sentido, porque e aí essa coisa dele ser o faraó popular que tipo assim tinha demonstração de afeto com a família, com a esposa, com os filhos e tal, pode ser meio que considerado, né, pelos críticos, eles consideravam isso como se fosse um faraó populista, sabe, nesse sentido. Mas para mim isso não faz muito sentido, porque aquilo na época era completamente estranho. A gente não tinha esse conceito de populista. Era algo realmente que, que rasgava a ideia no meio, né? Então, ele fazendo isso, ele não estava sendo populista, porque esse conceito não era concebido pelas pessoas da época. Então, não faz sentido a gente ter a mesma visão de conceito populista hoje do que era na época. Ele fazia pela crença no Deus único, que era o Atom, né? E, e ao mesmo tempo ele trouxe uma ruptura que a gente pode dizer que foi até muito agressiva de colocar o Deus Atom como o Deus verdadeiro e não como o Deus do Egito ou Deus do faraó, como, né, como algumas pessoas chamavam na época, mas o Deus de tudo e de todos. Então, isso era inclusive problemático, porque o Egito nessa época era a maior civilização, a mais rica, e dominava todos os povos, né? E ele tinha essa ideia, essa concepção de que não, de que os egípcios não eram superiores e não deviam explorar os outros povos. Só que isso trouxe uma catástrofe econômica, política, e até os inimigos viram ali uma oportunidade de tentar desbancar o Egito enquanto supremacia ali, enquanto um reino, o reino mais poderoso da época, né? E aí,
o legal, o interessante disso, que, tipo, é, não deu certo, né, a ideia do Akhenaton. O Akhenaton acabou falecendo e o projeto não foi para frente, né? Então a gente não tem tantos registros históricos sobre a morte dele, mas nesse livro, esse livro espiritualista explica uma parte lá de que ele acabou sendo assassinado por esses motivos, de que as pessoas estariam enxergando nele realmente uma fraqueza e que estava levando ali o, o país, o reino, para falência, né? Então, e várias coisas começaram a acontecer, por exemplo, a mudança de capital, de sair de Tebas, né, na época, que hoje é Luxor, para a região de Tel El Amarna, né? Amarna, né? Que hoje é Amarna e na época foi Aquetaton, que foi a cidade que ele fundou. E, e foi uma cidade muito diferente, uma revolução em várias coisas, né? Nos poemas, na arte, no tipo de estrutura que ele criou e ele idealizou. Era tudo muito diferente culturalmente do que era para a época. Hoje, né, a gente pode falar, pô, não é estranho sei lá, um chefe de estado sair na rua fazendo passeata, dando tchauzinho para as pessoas. E hoje sim, acho que dependendo do ponto de vista, você pode pensar nisso como sendo algo populista. Mas naquela época não tinha, não existia esse conceito. E era esquisito, era bizarro o faraó estar nas ruas, o faraó demonstrar afeto, o faraó sorrindo, o faraó encostando nos outros. É, até quem encostasse no faraó, assim, por conta, era condenado à morte, sabe? Tipo, o faraó era intocável, literalmente. Então, foi uma ruptura cultural que acabou não dando certo, porque é como se alguém viesse e tentasse mudar o que a gente hoje entende como normal e realidade, mas fosse uma quebra tão impactante que a gente fala, pô, esse sujeito é maluco, é louco, entendeu? E ainda começa a ver os reflexos dos problemas, que eu até comecei a falar e me embolei aqui, que, que, que quando eles mudaram de Tebas, deixaram, quando Akhenaton saiu de Tebas e Tebas deixou de ser a capital do Egito, começou a tudo decair, eles começaram a ficar mais pobres, as coisas começaram a degringolar lá e acabaram associando tudo isso às loucuras do faraó, sabe? Tipo assim, o faraó tá louco, tá com esse deus novo aí, e aí Akhenaton começou a encrencar com os outros deuses por vários motivos políticos, motivos de, de, de agressão e morte, até na própria família ali dele, na estrutura dele e tal. E, e ele acabou banindo o deus Amon, que era um deus muito cultuado lá também. Enfim, as coisas foram saindo do controle e, e eu fico imaginando que para a mente das pessoas ali na época, velho, claramente o cara era um maluco, louco, que estava levando a, o Egito ao colapso, né? Era quase que a esmagadora maioria do povo pensava assim, né? Mas alguns acabaram entendendo e eram devotos de Aton e viviam na cidade lá. A cidade é, era próspera, né? Cresceu, enfim, como eu comentei aqui nas revoluções que teve, além de tudo, do modo do faraó agir, até na estrutura da cidade, os templos, tudo diferente, arquitetura com arte, escrita, diplomacia, foi tudo muito impactado. E aí, velho, a gente chega num ponto que é muito interessante, né? Porra, o Akhenaton foi o primeiro cara que, que trouxe a, a, a ideia do monoteísmo, né? De um Deus e o Deus da verdade. Que, que muitos hoje, né, cristãos acreditam no Deus único, no Deus da verdade, e as outras religiões também acreditam no Deus único. Mas mais que isso, para além da religião, né?
essa base que eu entendo que o Akhenaton trouxe, né, de, tipo assim, de uma de uma primeira arada na terra para semeadura do monoteísmo, digamos assim, foi essencial para depois trabalhos futuros terem um impacto real e possibilitasse uma mudança mais efetiva, que foi, por exemplo, o caso de Moisés. Será que toda a construção e tudo que aconteceu na história de Moisés, que inclusive é muito interessante também, que esse livro é o primeiro de uma trilogia, e os outros dois livros contando a história de Moisés. Né? E aí, será que Moisés teria esse solo para trabalhar se não fosse o primeiro passo que Akhenaton deu? E sim, foi um passo difícil, foi doloroso, trouxe muito, trouxe um abalo, mas talvez fosse o abalo necessário para o que viria a seguir, como a missão ali de Moisés e mais para frente Jesus, né? Então é interessante a gente pensar nisso. E saindo um pouco não só do âmbito ali cristão, religioso, e no que a gente vê hoje aí, né, associa hoje como religião, pensar também na questão monoteísta como a união de povos, porque e na união de povos eu quero dizer a união enquanto humanidade, porque naquela época era tipo as outras pessoas, outros povos, era só bestas, inimigos, bárbaros, não tinha esse tratamento humano igual hoje a gente tem essa consciência de que pô, são pessoas de outro país, cultura diferente, língua diferente, mas são pessoas, tá ligado? Hoje a gente tem essa visão, mas naquela época era diferente. Naquela época era pior que bicho, entendeu? Essa separação era muito grande, porque cada um tinha sua própria cultura, tinha o seu próprio Deus ali, existia Deus para cada uma das coisas, os deuses mais humanizados que brigavam entre si, que disputavam coisas, espaço, é, é, posicionamentos, enfim, disputavam tudo basicamente. E aí acabava descolando as pessoas de um conceito que hoje para a gente é básico, como o conceito humano. E esse conceito humano é de extrema importância e acho que algumas pessoas acabam se deixando levar pela emoção. E eu não tô aqui me colocando num lugar de superioridade, porque eu também sinto, às vezes, tipo, porra, o cara fala uma merda gigante ou comete um crime hediondo, assim. A primeira vontade que dá é sentar a mão no cara, matar, ligar o modo berserk, tá ligado? Que a gente fica revoltado, a gente fica puto, a gente fica assim, nossa, que mundo desgraçado, sabe? Tipo, isso gera uma revolta. É compreensível. Só que o ponto que acho que a gente deve, pela própria saúde nossa enquanto humanidade, e, e muitos enquanto cristãos, né, pegando na questão da religião também, é analisar se isso está dentro do que faz sentido para a gente, né? Se isso cabe, e não só no cristianismo, né? Quando a gente fala em amar o próximo como a ti mesmo, né? Não fazer aos outros o que a gente não gostaria que nos fizessem, isso acaba ressoando como algo válido, aceito universalmente, fora, inclusive, do âmbito religioso. E isso só foi possível, essa unidade enquanto seres humanos, através da construção
desses grandes avatares que a gente teve na história, e sendo o primeiro deles o Akhenaton. É muito interessante, né? Tipo assim, por mais que então você, né, você voltando lá numa das defesas das teses que o Akhenaton era praticamente um, um psicopata narcisista, mesmo que ele fosse, o resultado das ações dele naquele período, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, o resultado das ações dele causou uma revolução, como diz aqui, né, o subtítulo aqui do livro, a revolução espiritual do Antigo Egito. Trouxe uma revolução espiritual para a humanidade. E mais uma vez, isso não se resume a, a esse espiritual. Se você não é uma pessoa que tem religião, que não acredita nisso, eu acho que você nem está aqui muito nesse vídeo, mas isso quer dizer também avanço de conceitos básicos e saudáveis para a humanidade. Entende? E eu acho que acaba que esses momentos emocionais, eu acho que a gente vive uma época de um descontrole emocional. Acho que a gente vive uma época, ainda que a internet não chegou digamos assim, num equilíbrio saudável, né? E eu digo isso porque a gente vê, pô, aumento de ansiedade, dependência de conexão e tal. Então, que são os lados negativos, né? Eu acho que a internet é uma baita tecnologia, trouxe melhoras, assim, gigantes, exponenciais, mas a gente ainda vê alguns problemas nessa fase de adaptação da humanidade mesmo, né? E acho que isso é normal e vem ao longo de décadas aí, que a gente vai uh, conseguir equilibrar isso da melhor forma. E aí eu acho que as pessoas perdem essa noção de que, não, cara, eu não devo espancar alguém, torturar alguém, porque a pessoa fez isso com outra, ou fez isso com um cachorro, ou tem uma opinião política, ou comemora a morte de alguém, sabe? Tipo, são coisas absurdas, sim, são coisas absurdas, mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja a solução e muito inteligente a gente se colocar naquela posição de, bora fazer a mesma coisa então com a pessoa. Porque você está simplesmente repetindo um ato ou um ritual que você mesmo considera errado e diabólico, sei lá. Entende como não faz sentido? Não faz sentido, por mais que, pô, essa pessoa fala muita merda, essa pessoa é uma criminosa, ou essa pessoa é debochada e a pessoa é, riu da morte de outra. Sabe? Tipo assim, cara, acho que a resposta não é responder na mesma moeda, que isso só vai continuar perpetuando esse tipo de problema, esse tipo de desumanização. Enfim, acho que é um período de reequilíbrio mesmo e que acho que a gente deve repensar nossas ações. Eu também sou humano, então eu acho, por exemplo, pô, é errado você tirar a vida de uma pessoa, pô, muito errado. Mas você não tiraria se dependesse, se isso fosse a diferença entre a vida de uma pessoa que viesse te agredir para a vida sua e da sua família? Não, eu faria a coisa errada, sabe? Tipo assim, é, é, eu tiraria a vida
de uma pessoa se isso fosse a questão da legítima defesa, sabe? Mas isso não deixa de infringir a, a lei máxima lá, né? Acaba que é um negócio difícil da gente conviver com isso. Tipo, não fazer os outros aquilo que você não quer que faça com você. Mas, pô, o cara tá vindo fazer comigo, eu não tenho o direito de me defender, tipo. Porque não tem um mas ou um só se depois dessas afirmações, entende? Porque ao mesmo tempo que você não deve fazer o mal para essas pessoas, você deve proteger a sua família, né? É um dos deveres ali, principalmente do homem. Então, tipo assim, se eu tô deixando passar algum conceito, deixa aí nos comentários também que vai me ajudar a, a moldar essa ideia, esse pensamento. Mas aí, voltando pro caso do, do Akhenaton, eu acho que é isso, cara. Por mais que se possa defender que talvez o Akhenaton fosse sim simplesmente uma catástrofe ou um cara é, super egocêntrico, para mim isso não faz muito sentido. Porque o reflexo das ações dele, que foi completamente fora da caixa e louco, né? Considerado louco, o faraó louco, isso refletiu positivamente para a humanidade posteriormente, séculos e milênios depois da atuação dele enquanto faraó no Egito. Isso não é louco, cara? Isso não é louco? Aí você fica pensando, pô, mas o cara há 3.000 anos atrás, ele sabia o que ele estava fazendo ou ele era só um doidinho metendo louco mesmo e tudo isso foi uma coincidência até os feitos de Moisés e Jesus simplesmente pegaram carona num que um doidão fez de forma aleatória no Egito séculos ou milênios antes deles. E aí, por isso eu acredito que não foi uma coincidência. Por isso que eu acredito que fazia parte de um plano maior, sabe? De um plano divino. E que esse momento de abalo lá na cultura egípcia, na época, que esse momento que foi difícil, houveram guerras, muitas pessoas morreram, inclusive, por causa dessa, bem entre aspas, fraqueza do faraó. Mas se isso não foi justamente a primeira parte de todo o plano que foi necessário e que mudaria, chacoalharia para sempre a história da humanidade, que foi o período da vinda de Jesus. E como é legal assim a gente ver que pô, algumas coisas e algumas figuras é, contribuíram e muito provavelmente fertilizaram o terreno para que a gente pudesse colher os frutos de mais humanidade hoje em dia e ter uma sociedade minimamente alerta, né, da questão humana, pô, são seres humanos, sabe? Vamos ter consciência, vamos ter empatia, vamos entender que são nossos semelhantes. Claro, existem exceções, existem pessoas que são exceções, existem chefes de Estado e estados juntos, né, que são pessoas ali loucas, psicopatas reunidas, desumanas reunidas. Existe, a gente sabe que existe. Mas se a gente comparar nível de barbárie que a gente já teve na humanidade com hoje em dia, nós estamos até muito bem, né? Praticamente o melhor aí período que a gente consegue traquear na história da humanidade.
A gente está no melhor período para se viver. É isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Caraca, meia hora de vídeo. Se você assistiu o vídeo todo, mano, você gosta muito de mim. Mas é isso. Muito obrigado aí, galera, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixa aí seu comentário, sua opinião. Pode dar a opinião do que você acha cientificamente, religiosamente, do que você acredita, de sua fé e tal. Eu gosto de saber a opinião da galera, a visão de mundo da galera também. A gente acaba moldando a nossa visão de mundo baseado no que a gente lê e no que a gente escuta de outras pessoas também. Então deixa aí seu comentário também do que você acha sobre isso tudo que eu falei no vídeo. E é isso, se inscreve aí no canal, tamo junto, eu volto no próximo vídeo. Um abraço e tchau.